Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos vocês. Noite quente, dia quente, né? O dia hoje todo bem, bastante calor, mas hoje propícia para que nós possamos adorar, estar com o nosso Deus na companhia dos irmãos, né? Na verdade, seja frio, seja calor, é sempre bom, é oportuno os dias e o tempo que temos para aproveitarmos em adoração ao nosso Deus. Nós estamos ao vivo numa transmissão no Facebook, hoje 1º de outubro de 2020, são 20 horas 6 minutos. Posteriormente teremos essa gravação também na nossa página no YouTube. Paz a todos, sejam todos muito bem-vindos e que sejamos juntamente edificados, abençoados e agraciados por nosso Deus. Queridos irmãos, eu vejo aqui o irmão Gili e provavelmente família, Maricélia, provavelmente família, também irmã Jandira, irmã Zezé, irmã Suzy, Isabela Nascimento, irmão Taveira, irmã Maíra, irmã Dilza, e aí nós sabemos, né, que normalmente os filhos, a esposa, às vezes há mais pessoas ouvindo e estão juntos compartilhando. Se não estão, faça essa sugestão. Vai lá no quarto, vai lá na sala, vai lá onde está a outra pessoa na casa, chame ela para que juntos possamos adorar, possamos servir a Deus. Isso é importante, né? Pode ser bobeirinha, mas essa sugestão às vezes pode estar valendo aí para a sua casa. Espero que Deus possa realmente abençoar a todos aí, né? E que todos estejam atentos nesse contato com o Senhor. Vamos falar com o Pai, vamos orar neste momento, vamos nós. Santo Deus, bendito Senhor, glórias damos ao teu nome, nos rendemos aos teus pés. Tu és perfeito, santo, é Deus onipotente, és grande, Pai. E nós só podemos e devemos realmente prostrar, adorar, servir, estarmos em obediência, humildade diante do Senhor. Querido Deus, eu te louvo pela minha vida. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sou grato a Ti, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Grato pela comunhão com a Tua igreja, com os meus irmãos em Cristo. Grato por esse tempo em poder servir ao Senhor e ao mesmo tempo adorar e poder ministrar a Tua palavra ao Teu povo. Senhor Deus, peço perdão pelos meus pecados. Sou pecador, Deus. Sei disso, sou convicto disso, mas também sei, com a mesma convicção, de que o Senhor Jesus Cristo me salvou, me lavou e me remiu de todo pecado. Senhor, peço continuamente perdão pelos meus pecados, porque sei que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz a Tua palavra. Senhor Deus, eu peço também pelos meus irmãos, tenha misericórdia de todos nós. Peço por esta noite, peço pelos que estão com dificuldades, e seja quais forem, eu peço ao Senhor que a Tua vontade, primeiramente, se cumpra na vida de cada um de nós, e que também o Senhor possa ouvir, atender a súplica, as orações do Teu povo. Assim, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, estamos aqui reunidos e precisamos entender o propósito deste nosso encontro, deste nosso momento, deste culto. E certamente estamos aqui para adorar a Deus. É o que diz a letra deste hineto. Estamos aqui nesta noite para adorar. Que isso seja verdade tanto para mim quanto para você. Vamos bendizer, vamos louvar a Deus.
Amém, aleluia, aleluia. Às vezes a gente é mais contido, né? Batista como somos, mas precisamos também, né? Dar aleluias a Deus. Às vezes soltar sim um aleluia, porque Deus tem feito coisas grandiosas, porque podemos estar diante dele em paz, sem medo, né? E louvar a Deus. Muito bom. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se eu já fiz em outros momentos, mas eu tô aqui do lado com um ventilador e eu não sei se o som atrapalha vocês. O dia tá quente e eu deixei ele ligado aqui. Se tiver com ruído atrapalhando o som dele, a gente pode diminuir aqui. Então, se vocês puderem me dar esse retorno, isso me ajuda. No meu teste de som aqui eu não consegui perceber, mas se porventura acontecer, é como lá na igreja. Quando às vezes a gente está no púlpito e lá o ventilador, lá no nosso ouvido, ali no pé, ali no púlpito, às vezes a gente diminui e desliga. Se tiver um som ruim aí, vocês me avisem, tá bom? A gente vai atuando, estando em casa, em família, né? E aí eu compartilho desse bastidor aqui contigo. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos iniciar a leitura do versículo 24, iremos até o versículo 30, tá ok? Marcos, capítulo 7, versículo 24, nós vamos até o versículo 30. Abra a tua Bíblia, coloca aqui na tela para você que também nos acompanha. Então, Marcos 7, 24 até o versículo 30. Obrigado aos irmãos aí pelo retorno sobre o som. Então, mantenho como está. Que bom. O subtítulo na minha Bíblia, eu utilizo aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Ele traz como subtítulo: A mulher Ciro-fenícia demonstra fé. Leitura é esta: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Amém? Esse é o nosso texto, meus irmãos. Pai querido, louvamos o teu nome, te bendizemos e agora nos colocamos diante da ministração da tua palavra. Peço ao Senhor que neste momento, teu Santo Espírito, o Senhor nos oriente, que tenhamos condições plenas de ministrar de acordo com a tua vontade, aquilo que o Senhor quer transmitir, trazer à tua igreja, aos teus filhos. Usa-me, Senhor, para o louvor do teu nome, para a glória do Senhor. Eu peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sê com os meus irmãos para que, ouvindo, possam compreender, agir, aplicando na vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Tá aí um texto muito conhecido, mas eu tenho me permitido voltar a pregar textos
da palavra e que são muito conhecidas. Às vezes a gente fica, poxa, mas a igreja já conhece e tal, mas é interessante como a palavra de Deus realmente é viva. E ela fala mesmo de tempos em tempos e mesmo na releitura de passagens com muito conhecimento, como essa que nós temos hoje aqui. Creio no poder de Deus para transformar a vida das pessoas, e isso através da sua palavra também. Esse texto, ele é compartilhado também pelo Evangelho de Mateus. Inicialmente eu escolhi ler em Marcos, porque Marcos tem uma informação inicial que até para o início era o meu foco da mensagem, mas depois eu trabalhei sobre alguns aspectos na vida da mulher, em como ela reage diante da problemática. Mas Marcos ele traz uma informação de que Jesus ele sai da região de costume, ou seja, região da Galileia, Cafarnaum, região onde ele atuou na maior parte do tempo de seu ministério. Ele deixa aquela região, ele vai para Tiro e vai para Sidom, vai para essa região, uma região fora dos termos, né, de Israel. E diz que ele entra numa casa, possivelmente de alguém conhecido, algum amigo que ele tinha por lá, que permite, hospeda Jesus na sua casa, e ele faz isso em segredo, ele não quer que ninguém saiba. Você já tentou estar em casa em segredo? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já aconteceu, e tempos atrás chegava a pedir, né? Olha, não diga para ninguém que eu estou em casa. Né? Já vi alguns pais fazerem esse pedido aos filhos. Já vi isso acontecer em algumas casas. Ó, não diga que eu estou aqui. Né? E às vezes não dá certo, porque a outra pessoa não colabora, né? A outra pessoa não é cúmplice nessa farsa e a pessoa acaba entregando. Ó, tá aqui sim, né? Isso acontece. Jesus tentou se manter em segredo, mas ele não conseguiu. Jesus não conseguiu porque me faz pensar e lembrar daquele texto em Mateus, quando ele diz que um, uma lamparina, um candeeiro não pode ser colocado debaixo da cama. Jesus, ele tinha luz em si mesmo. Ele não podia se ofuscar ou ser ofuscado. Onde Jesus passava, ele era notado. Jesus é a luz do mundo. Dificilmente você esconde o sol debaixo da cama. Você pode esconder uma lamparina, mas o sol certamente você não vai conseguir esconder. Assim como em outros momentos e outros episódios que Jesus pede segredo às pessoas para que não conte que ele está ali, as pessoas contam, as pessoas ficam sabendo. Jesus ele não passava realmente despercebido, e por não passar despercebido, estando nessa região afastada, ele buscava um tempo de paz, de sossego, ou mesmo um tempo para ensinar, poder falar a sós com os seus discípulos, mas ele não tem isso. Já houve um momento em que ele tentou fazer isso para comer, já houve um momento que ele entrou num barco e foi para uma outra região para tentar ficar um pouco mais retirado, mas as multidões o perseguiam, as pessoas iam atrás de Jesus. Isso deve acontecer conosco também, né? Como representantes, como embaixadores, como servos de Jesus Cristo. As pessoas devem notar em nós, estar atrás de nós, né, o tempo todo, mesmo sabendo que, olha, mas é descanso, olha, mas é folga. Eu louvo a Deus quando alguns irmãos me encontram e falam, poxa, eu sei que o irmão precisa descansar um pouquinho, mas eu quero falar com o irmão. Amém, amém, glória a Deus por isso, né? Haverá momentos, sim, de descanso, que a gente vai se retirar, mas ainda bem que a gente pode ser procurado para causas do reino e que isso aconteça na sua vida também.
Bem, mas o que eu quero pensar e trabalhar aqui com os irmãos acerca desta mulher são a maneira como ela age, ela reage. Ela reage diante do problema da filha e age diante do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a gente percebe que é uma mulher que sabe o problema da filha. E aí eu quero trazer isso para a prática, para a sua vida. Pode ser que você não tenha filha, mas que você queira ajudar uma pessoa, seja o seu cônjuge, seja seu filho, seja seu irmão, seja sua mãe ou seu pai, seja algum amigo, seja ele quem for. No texto aqui, nós vamos surgir disso, a mulher está buscando ajuda para a filha, ok? Mas é interessante que ela sabe o problema. Ela vai buscar Jesus, mas ela sabe qual é o problema. Ela não vai cega, ela não vai sem ter ideia do que está acontecendo. Ela sabe, ela chega em Jesus e diz: Olha, expulse o demônio da minha filha. Eu rogo a Jesus, rogo ao Senhor que expulse o demônio da minha filha. Ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela poderia, em algum momento, ter dúvidas, né? De repente, ela está passando por uma enfermidade, ou então, sei lá, ela está de brincadeira. Não, mas ela sabia que o problema era espiritual e que havia um demônio ali e ela identifica o problema. Essa questão de identificação de problema, às vezes acontece conosco. Às vezes você está com um celular aí e ele começa a travar, ele começa a dar alguns problemas e você paga caro para poder arrumar aquilo, mas sem saber o problema. E às vezes o problema é coisa boba, que você poderia muito bem resolver. Né? Às vezes é um barulho no carro, e eu já passei por isso, né? Em que simplesmente a gente não entende qual é o problema, e aí a gente leva no mecânico, tenta imitar o barulho, né? Ele tá fazendo um barulho estranho, tchuc, 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 tenta imitar o barulho para tentar trazer algum discernimento para o mecânico ele tentar descobrir o problema. Eu me lembro de uma época em que a Kombi da igreja deu problema. A Kombi da igreja ela deu problema e morria toda hora. Né? Morrer é ela desligar, né? Para quem não conhece muito essa expressão, os motoristas sabem o que é isso. Então se ligava, andava com ela, de repente ela morria. E, bem, vamos levar no mecânico. O problema deve ser alguma coisa, ou sei lá, gasolina, ou algum problema aí do motor, vamos levar no mecânico. Cezinha, João, os nossos irmãos que atuam nessa área, souberam disso, mas quando fomos ver, o problema, na verdade, era a codificação da ignição, da chave, enfim. Isso só foi resolvido com o chaveiro. Olha só que interessante. A gente achava que sabia qual era o problema, achava que o problema seria para o mecânico e o problema foi resolvido no chaveiro. Você sabe qual é o problema da pessoa que você quer ajudar? Você sabe qual é a real situação? Isso ajuda muito, é um ponto de partida. Você precisa entender, compreender exatamente qual é o problema. E por saber qual é o problema, é que essa mãe, essa mulher, e aí como mãe, não podemos esperar nada diferente do que ela fez, não nos surpreende, porque ela é mãe, e mãe normalmente age com muito mais empatia do que qualquer outra pessoa na ajuda de um próximo. Essa mãe ela vai tomar para si os problemas da vida. Como eu disse há pouco atrás, né, há pouco tempo, Mateus compartilha desse texto bíblico, desse episódio. E lá em Mateus nós encontramos o texto com alguns detalhes diferentes. Eu vou colocar aqui para você. Mateus 15, versículo 22. Mateus 15, o versículo 22. Vamos dar uma olhada lá? Diz assim: Uma mulher cananeia, natural dali,
veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Eu propositalmente grifei aí: tem misericórdia de mim. Essa mãe, procurando Jesus, ela poderia muito bem ter dito, né? Não seria estranho, diferente, se ela dissesse: tem misericórdia da minha filha. Mas ela diz: tem misericórdia de mim. Quem está endemoniada é a filha. Mas ela pede a Jesus que tenha misericórdia dela. Ela sofria junto com a filha. Afinal de contas, qual a mãe que vê o filho sofrendo que não sofre junto? Né? E mãe sente muito a dor pelos seus filhos também. Me recordo também de uma outra situação, isso não muito tempo, em que tivemos que levar o Gabriel no hospital e ele precisou fazer um procedimento. E nesse procedimento foi orientado que colocasse ele no colo, segurasse ele firme, tinha que abraçar ele, segurar muito, porque ele ia se debater, ia trazer um incômodo e também um pouco de dor a ele, mas precisava segurar. E foi pedido: mãe, segure aí a criança. E aí a dona Letícia, minha esposa, ela me chamou: pai, faz você. Porque ela não estava suportando ver ele agonizando, né, pedindo ajuda para a própria mãe e a própria mãe ajudando na cabeça dele a infligir a dor a ele, né? Então a mãe estava sofrendo junto, segurava o Gabriel aqui, olhava para a Letícia, chorava o Gabriel de um lado, chorava a Letícia de outro. Mãe realmente tem essa não é empatia, é um amor desmedido, é um amor diferenciado, porque mãe sente a dor do filho. Bem, você precisa saber qual é o problema, o real problema. Às vezes a gente suplica por alguém, a gente pede por alguém e nem sempre temos o discernimento exato do que pode estar acontecendo com a pessoa. Neste caso, nessa história, a mãe leva a informação para Jesus, dizendo: ela está endemoniada. Eu sei o que ela está passando. Tem misericórdia de mim. Né? Ajude a minha filha. Tem misericórdia de mim, porque eu estou sofrendo junto. Essa mãe sabe qual é o problema, mas também sabe qual é a solução. E isso é maravilhoso, porque essa mãe ela vai até Jesus. Okay? Nós temos um texto também em Marcos, capítulo 3, versículo 8, deixa eu ver se eu trouxe esse texto para cá, em que nos conta que Jesus, mesmo quando estava na Galileia, quando ele estava em outra região, as pessoas corriam até Jesus para serem ajudadas. Olha só. Marcos, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Ou seja, pessoas de Tiro e de Sidom já tinham informação que Jesus resolvia. Às vezes o Márcio, nosso irmão aí, né, em Cristo, ele usa algumas expressões e algumas ficam marcadas. Eu nem vi se ele está aqui conosco, mas uma das que ele utiliza é: vamos falar com Deus, vamos falar com quem resolve. Né? E aí isso identifica a nossa oração direcionada a Jesus Cristo. Alguns de Tiro e Sidom sabiam que era Jesus que resolvia. Muitas vezes eles saíam da sua região, iam até onde Jesus estava para poder pedir ajuda para Jesus. Mas agora, essa mãe que sabe que a solução é Jesus e que Jesus está em Tiro e Sidom, ela tem a oportunidade
da vida. Ela tem a grande oportunidade de estar próxima a Jesus, mesmo estando Jesus em segredo. Estando Jesus numa casa querendo que ninguém soubesse, mas ela teve informação. De alguma maneira, o texto não nos diz, mas muito possível que alguém ouviu e espalhou a notícia: olha, Jesus está por perto, Jesus está por perto. E ela disse para si mesma: Ele é a solução. É em Jesus que eu vou resolver esse problema. O meu problema e o problema da minha filha. Então, ela vai até Jesus. Quando ela vai até Jesus, o texto que nós vimos há pouco aí de Mateus 15, 22, que é uma narrativa por um outro prisma, né, pelo olhar do evangelista Mateus, lá o Mateus coloca alguns títulos que ela utiliza ao se dirigir a Jesus. Né, vou voltar o texto lá em Mateus 15, 22, que eu já compartilhei com vocês, mas ele disse assim, ó, ela disse assim, né? Gritando, Senhor, olha só essa expressão aqui, ó, vou passar a setinha aqui perto. Não sei se a seta aparece aí para vocês realmente, mas ela diz Senhor e na sequência filho de Davi, ok? Lembre-se, nós estamos falando de uma mulher de uma etnia diferente. Ela é grega, mas de origem cirofenícia, mesmo sabendo que lá em Josué, capítulo, deixa eu ver aqui, eu esqueci o capítulo, acho que é o 19, é isso mesmo, Josué 19, fala um pouquinho das repartições das terras de Israel e coloca essa região de Tiro e Sidom como uma das terras destinadas à tribo de Asser, né? Só que eles não tomaram essas terras. No tempo da distribuição, no tempo do domínio, da conquista da terra, muitos lugares, muitas cidades deixaram de ser conquistadas. Era para o território conquistado pelo povo de Deus ser muito maior. Tiro e Sidom viria a ser parte das terras dadas à tribo de Israel. Mas o povo de Deus não conseguiu atingir tudo aquilo que estava reservado a eles. Mas Jesus agora está lá. Jesus atinge aquilo que o povo outrora não conseguiu, aquilo que conquistando a força, com luta, eles não conseguiram, Jesus vem, e aí alguns comentários dizem que Jesus vem com estratégia diferente, não com armas, mas com amor, né? E aí ele vai conquistar as pessoas daquela região. Essa mulher sendo Ciro-fenícia, sendo estrangeira, ela conhece Jesus e ela sabe com quem está lidando. E ela vai falar com Jesus de uma maneira diferenciada. Enquanto alguns o chamavam de filho de Beuzebu, ou alguns mestres da lei, aqui tem uma estrangeira chamando Jesus de Senhor e filho de Davi. Ou seja, eu sei quem é você, eu sei do que o Senhor é capaz, e é por isso que eu estou vindo até você. Ela não está arriscando, ela não está simplesmente numa tentativa de solução. Ela está indo para aquilo que é certo. E todos os nossos problemas podem ser resolvidos em Jesus. Isso é maravilhoso, né? A gente já sabe o alvo, a gente só precisa acertar o alvo. Sabe aquele jogo de dardo, né? Você precisa acertar em Jesus. Não adianta você tentar no amigo, na religião, no pastor. Não, você precisa levar para Jesus. O alvo é Jesus, a solução é Cristo. É Ele que vai resolver o problema. Por isso, ela vai numa postura de convicção, de decisão. Diz que ela sai gritando atrás de Jesus e quando o alcança, ela se ajoelha aos seus pés. Isso deve ter sido um dos episódios mais interessantes no ministério de Jesus. A gente pensa às vezes e tenta imaginar alguns milagres, mas esse momento dessa mulher estrangeira reconhecendo a identidade messiânica de Cristo, se atirando aos pés dele, né? E se humilhando aos pés de Jesus, deve ter sido fantástico, né? Ela enfrentou problemas e barreiras difíceis. Uma porque ela era mulher,
Ponto. Isso daí já era um grande problema. As mulheres já tinham grandes dificuldades naquela época, não eram contadas, eram normalmente desprezadas. Outra porque ela era uma estrangeira, era um outro problema. Os discípulos rejeitaram, os discípulos chegaram para eles, ô mestre, aí ó, tá atrapalhando. A gente sai lá de Jerusalém, sai de Cafarnaum, tenta um momento de paz, de tranquilidade, de sossego. A mulher fica gritando aqui, pô, tá incomodando, mestre. Manda ela embora, manda ela vazar, porque não dá. Eu imagino que essa mulher ela foi repetitiva, ela foi constante, ela foi firme naquilo que ela buscava, porque ela sabia que a solução era Jesus. Né? Então, às vezes pode acontecer, meus irmãos, conosco, de termos uma situação, um problema, estarmos suplicando, batalhando para que ele possa ser resolvido, e pessoas que já têm uma identidade, uma caminhada com Jesus, não compreenderem isso e fala, poxa, de novo esse irmão vai falar e vai pedir pelo casamento, ou de novo aquela menina vai falar pelo pai, de novo aquela mãe vai falar daquele filho ou daquela filha, de novo vai falar daquela situação, de novo, é de novo. Às vezes o nosso problema pode incomodar o outro, o irmão, mas com Jesus é diferente. Creia nisso. Coloque diante do Senhor Jesus, insista, persista, clame ao Senhor Jesus. Peça a Ele direção, discernimento, para que possamos entender a vontade dEle. Mas não deixe de orar, não deixe de insistir, não deixe de colocar isso diante de Jesus. Essa mulher, ela sabia de Jesus como solução, enfrentou as suas dificuldades, aquilo que poderia impedir de buscar Jesus, e insistentemente ela vai até Jesus. Ela corre atrás de Jesus até a resolução do seu problema. Jesus traz, primeiramente, um silêncio. Ela sofre com esse silêncio de Jesus porque ela vai atrás de Jesus e Jesus não responde. Jesus não lhe fala nada, né? Aí tem aquela contribuição que eu disse para vocês no Evangelho de Mateus, né? Então, lá simplesmente diz que Jesus não respondeu palavra alguma, Jesus não lhe respondeu. No versículo 23, eu não sei se eu coloquei esse versículo aqui, tenho sim. Deixa eu compartilhar com vocês, olha só. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele, né? Os discípulos se aproximaram do mestre e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas olha só que interessante. A primeira resposta que essa mulher teve foi o silêncio. Silêncio é uma resposta. E Jesus utilizou, no primeiro momento, essa resposta. Contudo, essa mulher continuou clamando, continuou suplicando, pedindo a Jesus, se humilhando, adorando o Senhor Jesus. Jesus não me responde, mas eu vou continuar suplicando. Jesus não me responde, mas eu vou continuar adorando. E até porque nós não podemos deixar de adorar Jesus só porque os nossos problemas não são resolvidos ou só porque aquilo que nós queríamos de fato não aconteceu. Essa mulher ela continua, mesmo no silêncio, atrás de Jesus, pedindo para que Jesus ajude ela. E aí então Jesus vai responder para ela, eu vou conforme o Evangelho de Marcos aqui, versículo 27. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Numa errada interpretação, há quem olhe para o texto e fala: caramba, Jesus chamou a mulher de cachorra, não pode, olha que coisa, foi muito duro. Mas ele utilizava de algo comum da época, muito praticado pelos próprios judeus,
ao tratar os gentios como sendo umas pessoas sem grande importância. E aí também, até assemelhando eles aos cachorros, aos cães, mas Jesus usa a expressão cachorrinhos, que eram como animais de estimação e que certamente ficavam ali próximo à mesa dos seus donos, ou mesmo das próprias crianças, e comendo das migalhas que caíam da mesa, né? Aproveitando essas oportunidades. A mulher, ela, com a sua fé persiste, passa nesse teste e ela demonstra a fé que tem, de modo que ela venha a ser elogiada pela sua fé. Aqui em Marcos, nós não temos esse elogio. No versículo 29, simplesmente diz que é por causa da resposta que ela é presenteada com aquilo que pedia. Mas lá em Mateus diz que Jesus a elogia, dizendo que grande é a sua fé. Logo a gente pode compreender que essa mulher teve duas consequências, ou melhor, dois resultados para aquilo que ela estava buscando. O resultado que era a cura da filha e o resultado de ser elogiada pelo mestre. Nós nos acostumamos a elogiar o mestre, a louvar o nome dele. Louvor é elogio, é exaltar. Mas nem sempre isso é invertido, a contramão disso acontece quando é o mestre que passa a elogiar os seus servos. Olha que magnífico. O que ela recebeu aqui por conta do ato, da situação, da sua persistência foi ser uma mulher de grande fé. Podemos também receber elogio do mestre, não que vamos agir só por conta disso, mas o mestre ele sabe reconhecer, ele sabe notar aqueles que o buscam com fé. E esse é um belíssimo presente vindo da parte do Pai, um elogio de Deus aos seus servos. Isso já tem também um episódio onde Jesus também reconhece a fé do centurião, né? Ambos gentios, ambos de uma nacionalidade diferente, mas que são elogiados pelo mestre. Mas o resultado que inicialmente ela buscava não era nem um elogio, era a cura da filha. E Jesus diz: pode ir. O que você buscava aconteceu. Notem que essa menina, a filha, ela não pediu nada para Jesus. Quem pediu foi a mãe. Pode acontecer conosco em que intercedemos por alguém que a pessoa não tenha condições de chegar a Jesus. Mas eu e você temos. Eu e você sabemos qual é o problema, eu e você sabemos qual é a solução, e aí você podemos correr atrás e suplicar a Jesus e obter o resultado. Né? Alguns podem não ter condições porque não tem idade para isso, como uma mãe que chora e ora pelo seu filho pequeno que ainda não sabe nem mesmo balbuciar Jesus, e aí o pai, a mãe é que vai pedir por ele. Pode ser que não tenha condições por uma condição mental ou mesmo uma condição espiritual. E aí você tem, e você pode suplicar a Jesus, você pode rogar a Jesus, você pode se lançar aos pés de Jesus por alguém que está sem condições de ir até Jesus e fazer o que você pode fazer. Por isso, não deixe de interceder, não deixe de orar. E aí, volta a repetir. O texto nos apresenta uma situação de mãe e filha. Mas eu trago na aplicação aqui para você que isso pode, os princípios desta história podem servir para você, com você e sua esposa, com você e seu pai, com você e seu irmão, com você e um amigo, seja lá qual for a pessoa, até mesmo um desconhecido. Maravilha será se você puder também interceder por pessoas que nem sabem que você está orando por ela ou que talvez nem te conheçam. Mas se coloque a orar, a interceder, a suplicar a Jesus. Essa é a nossa mensagem para hoje. Espero que você também ajude pessoas que estão
necessitadas e precisam desse auxílio. Enfrente os problemas, as barreiras, como aquela mulher enfrentou. Busca Jesus, não deixe de adorar, não deixe de falar, de relacionar com Jesus, mesmo achando que ele não esteja disponível, ou mesmo achando que o silêncio dele simplesmente está te deixando impaciente, você não tem resposta. Continue, até que isso seja claro para você. A própria palavra diz que se há falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livremente não será lançado em rosto. Então peça a Deus, seja franco com Ele, seja claro, e Ele vai lhe dizer, Ele vai lhe ouvir, e Ele vai lhe ajudar. A solução é Cristo. Que Deus abençoe a palavra dele nos nossos corações. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela vida, pela Tua palavra, por poder ler, meditar, extrair ensinamentos para as nossas vidas, ensinamentos preciosos. Eles possam perdurar e se manter nos nossos corações. Nós possamos, ó Pai, agir ajudando a quem precisa, não olhando para as dificuldades, mas sempre fitos, focados em Jesus Cristo como real solução para os problemas. Sabemos que o Senhor nos capacita e nos permite, em algumas situações, nós mesmos enfrentarmos e agirmos, mas há muitos casos em que não temos condições, que somente o Senhor, e reconhecemos que somente o Teu poder é capaz de fazer, de mudar, de alterar as situações. Sê com cada um dos meus irmãos. Se porventura há entre nós aqui nesta noite, ou que virá ouvir esta mensagem, que esteja passando por dificuldades, ou conheça algum ente querido que esteja com dificuldade, que o Senhor possa ouvir clamor desses meus irmãos. Assim peço também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro por mim e por eles. Clamo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Quero trazer aqui o ineto, que tem como título Vim para adorar-te. Seja também um dos propósitos pelo qual você se conectou, pelo qual você se dispôs a participar, a servir, prestar esse culto a Deus, seja para a adoração do nosso Deus.
Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vejo aqui alguns irmãos que nos acompanham e que se conectaram também nessa transmissão. Vejo aqui nossa irmã Rosa Galvão. Irmã, saudades, viu? Manda um abraço aí também aos filhos, ao irmão Raimundo. Enfim, é bom vê-la aqui perto de nós, ou pelo menos acompanhando essa transmissão, esse culto, né? Ricardo também, bom tê-lo por aqui, Deus abençoe. O William já vimos em outras transmissões também, mas bom vê-lo novamente aqui, Deus abençoe também, tá bom? Todos os nossos irmãos e irmãs que já estão conosco há algum tempo mais, já desejo a cada um de vocês uma ótima noite, uma boa quinta-feira, né? Para dormir nesse calorzinho um pouco mais difícil, mas eu desejo a você uma boa noite de sono aí, que Deus lhe abençoe, Ele permita paz nesta noite. Nos encontraremos novamente no culto da manhã, domingo, às 9 horas da manhã, em transmissão, e à noite, às 18 horas e 30 minutos, também em transmissão. Teremos um convidado, teremos um missionário ministrando a palavra aqui no culto da noite também, né? E a gente vai poder falar mais sobre isso ainda no domingo pela manhã. Orem pelo nosso retorno também, já previsto para o dia 11 de outubro, o retorno de culto presencial. E domingo a gente dá algumas orientações aqui aos irmãos, tá certo? Paz a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.